Nuno Montenegro, bom dia. Escalas e paradoxos é o tema da tua conferência de hoje. De que paradoxo é que estamos a falar e como é que eles se intermetem nessas escalas? Muito bem, podemos imaginar que a arquitetura é uma linguagem, existe uma linguagem na arquitetura e que existe um campo semântico e um campo morfossintático, ou seja, vamos imaginar que existe de facto o campo dos significados e o campo de uma estrutura que é a estrutura operativa de quem faz a arquitetura. E o paradoxo aqui está inserido no contexto semântico, portanto é o conjunto das ideias que são elaboradas depois no projeto. E as escalas correspondem de facto a essa atividade, a essa espécie de passeio que se faz pelo projeto e de focar e aproximar e afastar e, portanto, todo esse jogo. O paradoxo tem outra coisa ainda, que é o seguinte, e é isso que eu acho apaixonante, considero apaixonante no paradoxo, é que trata-se de uma contradição consentida enquanto a antítese é uma negação. E, portanto, de alguma forma o paradoxo encerra uma espécie de mistério e, portanto, a busca pelo mistério, por aquilo que está por trás de uma certa verdade, é aquilo que também me interessa, não é? Como trabalho de projeto. Penso que vai abordar também uma questão que é importante no projeto, mas que normalmente se dá pouca importância, que são exatamente os requisitos programáticos e os desejos do cliente. Que importância têm estas questões nas suas rotinas de trabalho, no ateliê? São fundamentais. O programa consiste, provavelmente, na minha atividade, talvez o elo mais importante do projeto. E interessa pensar um pouco na questão do programa e pensar que, na época contemporânea, há toda uma tradição ligada ao programa que vem, por exemplo, das experiências dos anos 60 do século XX, com o Christopher Alexander, a Pattern Language, depois o Notice on the Synthesis of Form, onde o programa é encarado como, digamos, quase uma estrutura algorítmica. Nós temos uma série de inputs, depois há uma resolução e depois há o output, que é a arquitetura, que é o projeto. Mas eu, para além dessa noção algorítmica do programa, há algo que me interessa, que é o aspecto de sedução que se tem que trabalhar com o arquiteto, entre o arquiteto e o cliente, e é precisamente esse aspecto de sedução no trabalho com o programa. É preciso trabalhar no programa com esse trabalho junto do cliente, que permite depois, inclusivamente, ir buscar aquilo que nós falámos na primeira pergunta, que é ir ao encontro dos paradoxos e trabalhar os paradoxos. Exato. Bom, relativamente à sua obra, em concreto, quais são os elementos que a definem e que procura que sejam comuns nos diferentes projetos? Ou nem sequer existe a validade de haver esses elementos comuns? Mudam de projeto para projeto ou mantêm-se? Eu penso que há uma estrutura que vai acompanhando a obra desde o início, que no fundo é uma estrutura que corresponde à nossa personalidade, portanto à nossa forma de encarar determinado conjunto de problemas. Se me perguntam se é algo refletido ou não, não é tão refletido, pelo menos não num contexto de uma certa superficialidade. Se estivermos a falar de temas mais profundos, como por exemplo questões tipológicas, questões que se prendem com a interpretação da espacialidade, porventura existe um fio condutor muito forte. Tudo aquilo que é a superfície, ou seja, a pele da arquitetura, não me parece tão importante, embora exista naturalmente uma sequência de trabalhos e, portanto, um conjunto. Não é? Outra questão que me parece interessante, o vosso ateliê está sediado numa pequena cidade, em Alcochete. O que é que muda quando se tem um ateliê fora das grandes cidades, Lisboa e Porto, em Portugal? Eu penso que nos tempos atuais pouco muda. Penso que essa dificuldade de trabalhar longe de uma metrópole, e enfim, nós estamos a falar aqui de uma grande distância, porque estamos praticamente a 20, 30 minutos de Alcochete, mas ainda assim, fora da grande metrópole, teria sido um problema
antes dos anos 90, dos anos 80, quando não existia internet. Com o advento das tecnologias, é permitido a qualquer autor, seja em arquitetura, seja noutra atividade artística, desenvolver plenamente o seu trabalho à distância e com grande qualidade. Porque depois as reuniões podem-se fazer noutro local, porque depois, inclusivamente numa refeição, calmamente com o cliente, com estruturas institucionais, fazem-se com certeza nos lugares institucionais e, portanto, o trabalho recatado, que é um pouco, digamos, isolado do arquiteto e do autor, pode-se fazer plenamente em qualquer local hoje em dia. É a minha perspectiva. E esse recato é um benefício, na vossa opinião? Estar mais isolado, num sítio mais calmo, fora das grandes confusões das grandes cidades, é um benefício? É um benefício, claramente é um benefício. Muito bem. Falando agora num contexto mais geral, num mundo que se diz global e que a arquitetura contemporânea aparentemente aceitou, como se pode posicionar um pequeno país como Portugal, um país que na realidade é periférico em algumas situações, pelo menos geograficamente? Bom, eu penso que a arquitetura portuguesa tem estado no epicentro da arquitetura mundial desde que existe uma personagem chamada Álvaro Siza Vieira. A partir do momento dos anos 70, anos 80, em que a sua obra começa a ser disseminada por todo o mundo, há de facto uma grande presença da arquitetura portuguesa, até por arrasto dessa figura central, quase uma espécie de pai espiritual de todos os arquitetos portugueses neste momento. A pergunta será o que é que acontecerá após Álvaro Siza, não é? Ficaremos com certeza um dia mais tarde, e esperemos que seja muito mais tarde, órfãos desta figura central. Penso que a arquitetura posiciona-se precisamente através dessas figuras centrais, que devem existir e são importantes porque são referências e porque arrastam todos os outros autores que se vão surgindo uns atrás dos outros. Mas, de qualquer modo, parece-me que há uma escola, portanto, há um legado e há outros personagens que acabaram por continuar esse legado. Sem dúvida. E isso julgo que é reconhecido. Na tua opinião, é um fenómeno que tem pés para subsistir, para se desenvolver, em que medida? E sobretudo, ligando isso com as novas gerações dos arquitetos portugueses, como é que se antevê este futuro próximo? Penso que o futuro antevê-se bastante interessante. Temos equipas de arquitetos muito jovens a desenvolver trabalho de forma muito interessante, atuando muito na contemporaneidade, portanto, em temas muito contemporâneos. E, portanto, eu penso que esse legado está assegurado, plenamente assegurado neste momento. Obviamente que quem é responsável também pelo ensino tem aqui também um papel fundamental, portanto nós não podemos trabalhar apenas a montante ou a jusante, temos que trabalhar em conjunto, não é? Portanto, temos que trabalhar na divulgação da arquitetura portuguesa e programas, por exemplo, televisivos, entrevistas, conferências, tudo o que seja revistas, publicações, tudo o que seja realmente catapultar a arquitetura através desses meios digitais ou físicos será importante. Depois há uma outra componente, que é a componente do ensino. Enquanto o ensino se estabelecer como uma via importante para, digamos, a formação dos arquitetos, portanto, ela terá tendência também a fortalecer todo esse contexto, não é? Muito bem. Nuno Montenegro, muitíssimo obrigado. Vamos então à conferência. Muito obrigado.